Olá! Hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E esse é um livro que fala sobre os grandes temas da fé cristã. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo fala sobre doutrina, os fundamentos da fé, e nos últimos 3 capítulos ele fala sobre a aplicação na nossa vida diária. Por isso que Efésios é um livro tão interessante. E hoje eu vou falar sobre a primeira parte do primeiro capítulo, que é a Igreja de Deus é o povo mais rico da terra. E a segunda parte, que vai ser no próximo vídeo, é a Igreja de Deus, o povo mais poderoso da terra. Essa primeira parte vai do capítulo 1 até do versículo 3 até o versículo 14. E aí eu não vou ler esse trecho inteiro, vou ler alguns versículos, mas depois eu aconselho que você leia em casa, porque esse é um texto maravilhoso de exaltação a Deus. Tem um comentarista de Efésios que ele fala que é uma avalanche de louvor a Deus, esses versículos até o 14. Então não deixe de ler, porque fala sobre a igreja e o propósito glorioso de Deus para ela, nela e por intermédio dela. Eu vou começar lendo o versículo 3, que fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. E esse termo, bênçãos espirituais nos domínios celestiais, pode ser um pouco difícil de ser entendido. Às vezes a pessoa pensa assim que isso são as bênçãos que nós vamos ter no céu, num tempo futuro. Mas domínios celestiais não é uma localização física, mas é a realidade espiritual a qual o crente foi elevado em Cristo. É como se fosse o céu que existe dentro do cristão, inclusive no aqui e no agora. Então, nós que somos crentes em Jesus, nós pertencemos a 2 mundos diferentes. Do ponto de vista temporal, nós pertencemos à Terra, mas do ponto de vista espiritual, como nós estamos em Cristo, nós pertencemos à esfera celestial. Por que é interessante a gente pensar nisso? Porque nós temos o costume de pensar na nossa vida, nas situações que a gente vive, apenas desse ponto de vista terreno, temporal. Mas a gente tem que aprender a treinar a nossa mente para pensar também do ponto de vista espiritual, que nós estamos nos domínios celestiais, nós fomos elevados a esses domínios celestiais em Cristo. E a partir daí, as situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, elas adquirem uma perspectiva totalmente diferente. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. E aí, seguindo no texto, ele fala sobre 3 coisas que Deus, o Deus triuno, ele nos dá. A primeira coisa, nós fomos escolhidos para a adoção por Deus Pai. Então vamos ler o versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então, nós fomos escolhidas por Deus. Isso é um grande privilégio, é uma grande honra e nos mantém humildes, porque nós sabemos que foi pela graça de Deus que Ele nos escolheu. E qual que é o propósito de termos sido escolhidas? É para sermos santos e sem culpa, para o louvor da sua glória. E santos aqui não quer dizer a pessoa que não peca, porque de fato nós pecamos no nosso dia a dia, mas nós somos santos porque nós somos separados para Deus. E nós fomos adotados na sua família, então nós recebemos os privilégios de termos a herança, os mesmos privilégios que o seu filho Jesus tem. E aí eu quero fazer uma analogia para explicar sobre essa questão da adoção. A gente pode pensar numa criança que foi muito novinha para um orfanato e ela fica ali no orfanato esperando que uma família a adote. E aí ela vai vendo todas as outras crianças sendo adotadas e ela nunca é escolhida.
E aí já tá até passando da fase de ser adotada, já tá ficando grande, já tá quase adolescente, até que finalmente uma família a escolhe e aí ela vai para um lar e ela passa a ter um sobrenome, ela passa a ter uma casa, ela passa a ter uma herança. Imagina a alegria dessa criança. Essa é uma analogia que a gente pode usar nessa questão de sermos filhas adotadas por Deus. Mas existe uma outra analogia que é mais forte, porque na realidade nós não éramos como essas criancinhas boazinhas lá do orfanato. Na verdade, pela nossa condição de pecado e de miséria, antes de Deus nos escolher, nós éramos inimigas de Deus. Nós éramos como um criminoso que está lá na prisão, que já foi julgado, foi condenado e está só esperando a execução da pena de morte. Até que um dia o carcereiro chega, abre as portas ali da prisão e fala assim: olha, pode ir, que agora você já está livre. O presidente assinou um documento aí que declara que você está livre. Mas não é só isso. O presidente fez uma outra coisa também. Ele adotou você. Então, a partir de agora, você vai morar lá na casa do presidente, você vai fazer parte da família dele, vai receber o sobrenome dele, vai receber a herança dele. Imagina que coisa de louco! Isso na nossa realidade é lógico que seria totalmente impossível, mas no mundo espiritual é assim que acontece. Só que essa analogia ela é incompleta, porque Deus não é como aquele presidente que simplesmente assina ali um documento e pronto, e tá pago. Não. Para Deus teve um custo muito alto, mas a gente não vai falar sobre isso agora, na próxima parte. Então, se você pensar nessa questão de você foi escolhida por Deus, você foi adotada por Deus como filha, Ele te considera filha amada, de que forma que isso impacta na imagem que você tem sobre você mesma? Você tem um senso de inferioridade, você tem baixa autoestima? De que forma a convicção do que está escrito aqui em Efésios muda isso para você? Talvez você me diga assim: ah, Lia, mas eu sei que eu sou filha amada de Deus, mas eu continuo assim me sentindo inferior. Olha, a gente ouve falar muitas falsas vozes que dizem quem nós somos. E a gente vai adquirindo a nossa imagem baseado em bases muito instáveis. Mas a gente precisa aprender a crer naquilo que Deus fala na sua palavra. Porque é muito diferente a gente ouvir sobre alguma coisa da Bíblia e a gente crer de fato e viver de fato isso na nossa vida com toda a convicção de que o que está escrito na palavra de Deus é verdade e é verdade para a minha vida. É isso que faz toda a diferença. Então, minha querida, lembre-se de quem você é em Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo? Você foi escolhida para a adoção por Deus Pai. Em segundo lugar, você foi redimida pelo sangue de Jesus, por Deus Filho. Do que nós fomos redimidos? Do pecado. Por meio de quê? Pelo sangue de Jesus. E no que isso resulta? Vamos ler no versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. E aqui eu quero fazer uma outra analogia. Eu quero usar o texto de Levítico 16, que fala sobre o dia da expiação. O dia da expiação era um momento único para o povo judeu, era uma vez por ano que ele acontecia, fazia parte daquele elaborado sistema sacrificial judeu. E naquele dia eram trazidos 2 bodes, e o sumo sacerdote, ele matava um desses bodes e aspergia o sangue sobre o propiciatório. E aquilo ali simbolizava a morte de um inocente para pagar pelos pecados do povo judeu.
E isso a gente consegue entender o simbolismo com Jesus, né? Quando Jesus morreu na cruz, um inocente pagando pelos nossos pecados. Mas tinha um segundo bode. Qual que era a função desse segundo bode? Ele morria também? Não, ele não morria. A função desse segundo bode era o seguinte: o sumo sacerdote impunha as duas mãos sobre a cabeça dele e ali ele confessava os pecados do povo. E aí uma pessoa levava esse bode lá para o deserto, para um lugar onde nunca mais ele era visto. E esse era chamado o bode expiatório. Era o bode que levava a culpa do povo. O primeiro bode simbolizava o pagamento da condenação, que o povo estava livre da condenação do pecado. E o segundo bode, que o povo estava livre da culpa pelo pecado. E isso que é lindo, porque Jesus, ele faz as duas coisas. Ele nos livra da condenação e ele nos livra da culpa pelo pecado. Tem um versículo do Salmo 103, 12, que fala assim: o quanto dista o ocidente do oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. E o que isso tem a ver para a nossa vida hoje? O que isso tem a ver? Tem muitas mulheres que são salvas por Jesus, tiveram um novo nascimento, mas ainda estão vivendo sentindo culpa. Culpa por alguma coisa que fizeram no passado, culpa por alguma coisa que sofreram no passado, ou até mesmo culpa por algum pecado escravizador que tem vivenciado e que não tem conseguido se livrar dele. Se essa for a sua condição, eu quero te dizer, creia na verdade de que Jesus levou a sua culpa. Ele não levou a sua culpa só naquele momento em que você recebeu a Jesus no seu coração. Não, ele levou a sua culpa por todos os pecados que você cometeu, que você comete e que você ainda vai cometer. Todos eles foram levados por Jesus. Você pode ter essa convicção que você está livre da condenação e você está livre da culpa do pecado. Isso não quer dizer que você vai deixar de lutar, batalhar contra os pecados na sua vida, mas que você pode ter certeza de que Jesus já pagou por tudo. Não existe mais nenhuma dívida, não existe mais nenhuma culpa sobre a sua vida. Em terceiro lugar, nós fomos seladas para uma herança pelo Espírito Santo. Então vamos ler o versículo 13, a partir da segunda parte. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Essa é a nossa esperança. Nós temos o Espírito Santo como selo. Naquela época, o selo conferia a autenticação da propriedade e a proteção. Então, o selo era colocado sobre o gado, aí todos sabiam quem era o proprietário daquele gado e que ele era protegido pelo seu proprietário. E também significava uma outra coisa. O selo era a primeira parcela, era como se fosse um depósito que garantia o pagamento. Então, da mesma forma, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo para confirmar que nós somos propriedade de Deus, que Ele nos cuida, nos protege e que esse é o primeiro pagamento que garante que nós, que somos filhos de Deus, Deus terminará a sua obra em nós, nos levando para a sua glória. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você tem vivido com ansiedade crônica na sua vida? Não importa o que aconteça, você está sempre ansiosa. De que forma esses versículos aqui que falam sobre o selo que nós temos do Espírito Santo, de que forma isso muda a maneira como você tem vivido? Se você crê no Evangelho, então não perca de vista o quão seguro está o seu futuro. Amém? Em seguida, a gente vai ter um outro vídeo que vai ser a segunda parte desse primeiro capítulo de Efésios. Eu recomendo que você assista também,
porque com certeza Deus quer fazer uma grande transformação na sua vida.